Quero mostrar para vocês o que o deputado Gustavo Gayer falou. Pode comemorar. O deputado federal Gustavo Gayer trouxe uma declaração que caiu como uma bomba no cenário político brasileiro. Segundo ele, Lula já aparece em derrota nas pesquisas quando o nome de Flávio Bolsonaro entra na disputa. E isso não é pouca coisa. Gayer destacou que os números mais recentes mostram um desgaste evidente do governo Lula, refletindo a insatisfação crescente da população com a economia, a insegurança e as promessas não cumpridas. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro surge como um nome forte, competitivo e com apoio popular real, principalmente entre aqueles que querem mudança de rumo no país. De acordo com o deputado, o que as pesquisas revelam hoje é um recado claro do povo brasileiro. A velha política está perdendo força, e o projeto da esquerda já não convence como antes. Para Gayer, essa virada é resultado direto do despertar da população, que começa a comparar discursos com resultados. Quando Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula, não é só uma vitória em números, é uma vitória simbólica, afirma o parlamentar. Mostra que o Brasil quer outra direção, quer verdade, responsabilidade e respeito ao cidadão. A fala de Gustavo Gayer reforça o sentimento que cresce nas ruas e nas redes. A direita está viva, organizada e cada vez mais forte, enquanto o governo atual enfrenta rejeição e perda de confiança. Se as pesquisas continuarem nesse ritmo, o recado é claro: o jogo está virando, e muita gente já pode comemorar. Agora preste atenção no vídeo do deputado. Vamos falar sobre essa pesquisa que saiu hoje. Se você acha que o PT e o governo ficaram felizes com o resultado dela, você está redondamente enganado, eu vou te mostrar. Primeiro, já está definido. Quem vai para o segundo turno é o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ficou vários pontos na frente do Tarcísio, inclusive. Porque foi indicado para o Bolsonaro. Isso todos nós já sabíamos, embora o Centrão queria fingir que não teria esse impacto. Isso mostra o poder que o Bolsonaro tem, mesmo estando sequestrado, refém, sendo torturado numa casa, num quarto de 12 metros quadrados na Polícia Federal. E mesmo com todo esse ataque à sua reputação, só ele indicar o Flávio Bolsonaro, imediatamente, Flávio Bolsonaro já foi para o segundo turno. Mas vamos lá. Em uma semana apenas, desde que o Bolsonaro indicou o filho dele, o Flávio Bolsonaro já subiu 4 pontos e o Lula já caiu 2 pontos. Então repare aqui, a diferença entre Flávio Bolsonaro e o Lula no segundo turno é de 10 pontos. 10 pontos, parece um absurdo, né? Vamos olhar lá no passado o que aconteceu. Essa pesquisa aqui, ó, novembro de 2017, um ano antes das eleições de 2018, mais ou menos o período que a gente está antes das eleições do ano que vem. Olha como que ficou a pesquisa. Bolsonaro tinha 18%, Lula 37%. Bolsonaro estava metade do que o Lula marcava nas pesquisas, em todas, em qualquer cenário. Ou seja, todo mundo falava, mas se for para o segundo turno não tem chance de ganhar. Vamos ver uma pesquisa do segundo turno? Essa aqui já é de agosto de 2018, 2 meses antes da eleição. Olha o que a pesquisa mostrava. Lula 39, Bolsonaro 19. Lula estava 20 pontos na frente do Lula. 20 pontos. E a narrativa era a mesma, mas se for para o segundo turno não tem chance de ganhar, não era? Aqui é o segundo turno, a mesma pesquisa, tá? Lula 52, Bolsonaro 32. Lula estava com 20 pontos na frente do Bolsonaro, dessa pesquisa, 2 meses antes da eleição. Pois agora nós estamos a 9 meses antes da eleição, 9. O Flávio Bolsonaro está começando a aparecer, a rodar o Brasil e dar entrevistas. E ele está 10 pontos atrás. Você está entendendo por que eles estão tão desesperados? Lula só tem a cair, Bolsonaro, Flávio só tem a subir. E mesmo se fosse o Tarcísio, a diferença entre Tarcísio e Lula também é de 10 pontos. Mas onde é que o Lula vai se arrebentar? Essa aqui é a pesquisa da Ipsos, semana passada. Não tem um ponto do governo que ele tem maioria de aprovação. Nenhum. E sabe aqui, ó, corte de gastos, inflação, segurança pública são os piores, como você pode ver. Lula só vai derreter. Salvar, libertar o Brasil nunca seria fácil. Mas agora a gente tem um caminho a traçar. Arregaçar as mangas, vamos divulgar o Flávio Bolsonaro pelo Brasil. Agora sim a gente tem alguém que a gente possa divulgar e que vai carregar a tocha que o Bolsonaro acendeu. Nós vamos vencer, não está tão difícil quanto muita gente achou que estaria, e Lula só tem queda no ano que vem. Quando vier os impostos, o monitoramento do PIX, CPF que vai ter agora dos imóveis, 10% dos dividendos, quando vier o colapso econômico que está vindo aí, você pode ter certeza,
vai facilitar muito. O maior desafio do Lula não é nem com o Flávio Bolsonaro, com a direita, é convencer a população brasileira que eles não estão mais miseráveis. Eu vou falar a verdade nua e crua. Os Estados Unidos retiraram. Uma declaração de um ex-ministro do governo Bolsonaro está causando enorme repercussão no meio político e nas redes sociais. Segundo ele, Alexandre de Moraes estaria caminhando para um desgaste irreversível, independentemente de uma eventual aplicação da Lei Magnitsky. De acordo com o ex-ministro, o cenário atual aponta para um isolamento político e institucional cada vez maior, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele afirma que decisões polêmicas, embates constantes e a perda de apoio internacional estariam acelerando esse processo de desgaste. O fim não precisa vir por uma sanção formal, afirmou. Quando a credibilidade cai, quando a pressão cresce e quando as instituições começam a reagir, o sistema cobra, cedo ou tarde. Na visão do ex-integrante do governo Bolsonaro, a Lei Magnitsky seria apenas um símbolo, mas não o único caminho. Investigações, mudanças no cenário político, pressão popular e reações de organismos internacionais poderiam levar a um enfraquecimento sem precedentes da autoridade do ministro. A fala reacende o debate sobre limites de poder, liberdade de expressão e o papel do judiciário, temas que continuam dividindo o país. Para apoiadores da direita, a declaração confirma aquilo que muitos já acreditam: o ciclo de poder absoluto estaria chegando ao fim. Enquanto isso, aliados do governo tentam minimizar o impacto das falas. Mas o fato é que o assunto ganhou força e segue dominando discussões políticas. Uma coisa é certa: o clima de tensão só aumenta, e os próximos capítulos prometem ser decisivos. Preste atenção no que ele falou. Eu vou falar a verdade nua e crua. Os Estados Unidos retiraram as sanções contra Alexandre de Moraes. E sabe o que isso significa? Que cada país cuida dos seus próprios interesses. O presidente Trump fez o que era melhor para os Estados Unidos. E nós, brasileiros, não fizemos a nossa parte. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado fraquejaram, ou melhor, se acovardaram. Não conseguiram pautar a anistia ampla, geral e restrita, que era o que o Brasil desejava. Em contrapartida, aceitaram as migalhas oferecidas pelo sistema, a tal dosimetria. E agora não adianta lamentar. Não adianta procurar culpado lá fora. O problema é nosso. E somos nós que temos que resolver aqui dentro. Essa é a hora da verdade. A hora de parar de brigar entre nós, colocar de lado os interesses regionais. É a hora de deixar os egos e as vaidades de lado e os likes. A direita precisa entender que temos um inimigo comum, a tirania instaurada através do consórcio PT-STF. E contra esse inimigo, ou nós nos unimos, ou seremos destruídos um a um. O presidente Bolsonaro, nosso líder, mesmo preso injustamente, nos deu um caminho. Ele indicou o nome de Flávio para disputar a eleição de 2026. E a nossa missão, ou melhor, a nossa obrigação, é lutar para viabilizar essa candidatura. É lutar para vencer. É reagrupar, reorganizar e unir o Brasil de bem contra o Brasil do mal. Chega de ataques internos. Chega de divisões. O que está em jogo é o futuro do Brasil. É a nossa liberdade, é a nossa família e a vida dos nossos filhos. Isso é muito maior que qualquer projeto pessoal. A hora é de união, gente, de lutarmos juntos, de seguir o nosso líder e reconquistar o nosso país. Sou Nix Lorenzoni, combato a esquerda e o PT há mais de 30 anos. Nós não vamos retroceder. Devemos buscar a união para vencer. Siga meu perfil e compartilhe esse vídeo. Não vamos desistir do nosso amado Brasil. E agora eu quero saber de você. O que você achou do que o deputado falou? E sobre a fala do ex-ministro, você concorda com essa análise? Na sua opinião, o Brasil está vivendo um momento de virada ou tudo isso ainda vai gerar mais confronto? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental para esse debate. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino, para não perder nenhuma análise que a grande mídia não mostra. Compartilhe com quem ama o Brasil e não aceita narrativa pronta. Janson da Direira, falando o que muitos pensam e poucos têm coragem de dizer.